Lembramos que, ao final da palestra, o professor Reinaldo responderá a perguntas da plateia. As perguntas deverão ser feitas por escritas e encaminhadas à mesa. Bem, uma boa noite. É com enorme satisfação que a gente tem aqui o nosso companheiro, o professor Reinaldo Gonçalves, uma referência para todos nós. O Reinaldo, há muitos anos, vem numa trincheira, batendo, fazendo críticas, chamando atenção dos descaminhos da política econômica brasileira. E a gente, nesse momento, estamos todos bastante preocupados com o quadro que a gente vive e que dá margem, né, a setores que durante anos trouxeram enormes prejuízos à maioria do povo trabalhador desse país, que tinham uma expectativa de ruptura com o conjunto de direcionamentos da gestão econômica do país, e por comodidade não foram feitas, e agora a gente vive essa situação. O professor Reinaldo, quero agradecer pela sua presença. Nós ficamos numa situação extremamente difícil hoje, né? Às 10 horas da manhã, nós fomos comunicados pelo professor Fiore que, por problema de pico de pressão, estava impossibilitado de vir fazer a palestra. A gente pede desculpa às pessoas que se prepararam para vir aqui ouvir o professor Fiore, e nós procuramos quem seria o melhor nome e que a gente pudesse ter acesso e pedir o apoio para que a gente não deixasse essa noite de abertura a descoberto. Então, com a palavra, o professor Reinaldo Gonçalves, nosso amigo e a minha referência. Boa noite a todos. Na verdade, agradecer até o convite, porque vou falar de lado, porque para passar o PowerPoint, e por coincidência, o tema do Fiore é exatamente o tema que eu trabalhei nos últimos muitos anos, mas, por acaso, eu estou fazendo a revisão de um livro que eu tenho, que é um manual chamado Economia Política Internacional, Fundamentos Teóricos e Relações Internacionais do Brasil, e semana passada eu concluí uma parte do capítulo do livro, e essa é uma oportunidade de testar, na verdade. Eu vim aqui de uma forma oportunista, na realidade, puro oportunismo meu, que é levantar com vocês. Eu fiz isso semana passada na Escola de Guerra Naval, terminei na quinta, na sexta eu testei com eles. E aí eu disse, uma semana depois ter a oportunidade de testar com um público de qualidade civil é um privilégio. Tenho tido muita sorte ao longo da vida, e uma delas mais uma vez, estar aqui com os senhores para explorar um pouco, vou ser o mais breve possível, focado e disciplinado, para poder, na verdade, trocar ideias sobre o que a gente vai discutir aqui, que é exatamente, provavelmente, as teses que eu vou defender aqui, eu vou defender 3 argumentos só, provavelmente serão diferentes dos argumentos que o Fiore defenderia, mas vamos abrir o debate aqui. Então é bom até que muita gente que veio aqui na expectativa de ter as teses do Fiore, outros analistas apresentam, ter teses diferentes, e aí é bom para a gente fazer o diálogo, isso aqui é o intercâmbio, isso aqui é o objetivo. E basicamente, a ideia central, esse é o meu manual, que hoje a segunda versão, a parte atualizada, vai sair o ano que vem, pela editora Elsevier, né?
E, basicamente, a nossa intervenção vai ficar lá 30 minutos, 10 minutos de cada, 9 minutos de cada um dos 3 blocos e 3 minutos de síntese. Então, a ideia central, eu não vou apresentar os fundamentos, porque a boa parte dos fundamentos tem a ver com a economia, e que para esse público seria redundante. Basicamente, o que eu vou apresentar são alguns conceitos importantes do ponto de vista da economia política internacional. A primeira coisa é que a economia, a inserção num país no mundo não é um fim em si mesmo, ela é um meio. Ninguém lida com o outro porque precisa lidar com o outro. A relação com o outro passa fundamentalmente uma relação de custo-benefício. Se o outro não agrega nada, você despreza o outro. O outro não existe. O outro só existe na medida que ele agrega alguma coisa. Se ele não agrega, você despreza e não leva em conta. A mesma coisa com relação ao mundo. O mundo só existe na medida em que ele agrega alguma coisa para um determinado país, que tenha um Estado-nação, com território, população, cultura, identidade, instituições, etc. Bem, então essa é a questão central. Uma outra questão muito importante, que em determinados países, não uma minoria de países, e esse é o caso do Brasil, há uma tendência muito antiga, secular, de confundir o que o Brasil pode ser com o que o Brasil é. A confusão entre a potencialidade e a realidade. Nas pessoas, geralmente, isso gera esquizofrenia e dá problemas sérios. No Estado, numa sociedade, isso frequentemente leva a erros de estratégia de política interna e externa que custam recursos financeiros, diplomáticos, inclusive levam à redução da projeção internacional do país e a derrotas fragorosas. E o Brasil é um país curioso, porque a gente erra de novo e erra pior. A gente está naquele enquadramento, né, do sujeito que... O burro é aquele que aprende com os próprios erros, né? O inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros. E o imbecil esférico é aquele que não consegue aprender com os seus próprios erros, que é o caso da história brasileira, principalmente do ponto de vista da sua política externa. Principalmente que o Itamaraty, no caso do Brasil, ele não é um órgão de Estado, ele é um órgão de governo, sempre foi um órgão de governo, com flexibilidade de coluna frente ao governante do momento. E isso faz com que a parte de inserção internacional do Brasil tenha uma institucionalidade muito frágil, contrariamente ao que muita gente imagina. E por trás disso, os governantes, espertamente, desde o século XIX, por uma questão de má-fé, ou farsa, ou análise equivocada da realidade, por esperteza e desonestidade, frequentemente confundem o Brasil, a potencialidade do Brasil com a realidade do Brasil. E aí vem lá atrás a ideia do Brasil Golias, o Brasil Baleia, o Brasil Transatlântico, o Brasil Moby Dick. Na época dos militares, o Brasil potência. No governo Lula, o Brasil líder global. Então, por trás desse tipo de argumentação, tem muita farsa, muita diplomacia presidencial esperta e desonesta, frequentemente, tem muita ilusão de analistas, tem muito equívoco do ponto de vista de análise, de formulação de estratégias. Os estrategistas bem intencionados tendem a confundir a potencialidade com a realidade brasileira. E o melhor conselheiro que existe é a realidade. Mas senão você entra em um processo esquizofrênico e acaba dando tiro no pé. Frequentemente acontece isso. No caso do Brasil, isso tem sido fatal na história do Brasil, inclusive no dia de hoje, na atualidade. A gente continua cometendo esse erro de confundir o que a gente pode ser com o que a gente é. Eu vou discutir isso, vou tentar apresentar a evidência empírica, vou passar a parte conceitual e analítica, vou deixar de lado. Toda uma discussão sobre inserção internacional, toda uma discussão sobre o processo de desenvolvimento, sobre o processo, o que está acontecendo no mundo. O Brasil tem a peculiaridade que o mundo é fundamental para o Brasil. O mundo é fundamental para o Brasil. E a boa parte dessa nossa crise pós-2000 hoje tem a ver que o mundo saiu da crise, os alemães não entraram em crise, os americanos já saíram da crise, os austríacos estão nadando de braçadas, os belgas idem, e nós estamos cada vez mais aprofundados na crise. Então,
As locomotivas descarrilharam, levavam a gente para o buraco, nós, os gregos, os portugueses e etc. E aí os vagões de terceira, quarta, quinta classe, eles voltam aos trilhos e nós continuamos cada vez mais descarrilhados. Isso mostra a nossa fragilidade e a nossa vulnerabilidade externa por erros nossos e não dos outros. Os nossos problemas são criados por nós mesmos, não pelos outros. E a questão central, quer dizer, ou seja, da mesma forma que a crise da Europa está em Portugal e na Grécia, ela não está na Áustria, nem na Alemanha, nem na Bélgica. Não? Então, o problema não é o mundo, o problema sempre somos nós mesmos. Não? Resultado, o grande problema do Brasil é que no processo de globalização, a interdependência, a aceleração dos processos de crescimento, dos fluxos internacionais de bens, serviços e capital, a questão da maior contestabilidade, o cerramento da concorrência e da interdependência, isso faz com que países tenham que se proteger do mundo. O que acontece no Brasil no último quarto de século? O Brasil, desde o governo Collor, que tentou isso, fracassou em certa medida. O Fernando Henrique vem estabelece um modelo liberal periférico que tem os vícios do liberalismo e os vícios da periferia. Ou seja, ele não consegue trazer as virtudes do liberalismo que existem e não consegue reduzir os vícios de periferia. Fica no pior dos mundos. Esse modelo, o Lula aprofunda esse modelo liberal periférico, que aí a Dilma, então, vai ainda mais, toda essa política econômica, ela é caudatária desse modelo. Então, a política monetária, fiscal, elas são resultado de um modelo de desenvolvimento que leva ao enquadramento de política. Mas você vai reduzindo o policy space, o espaço de política, e acaba tendo as políticas que a gente tem aí, que dá os resultados que a gente tem observado. O resultado disso é que o mundo é paramétrico para o Brasil. E esse mundo, nesse capitalismo cada vez mais global, o capitalismo é um sistema muito instável, é um sistema dinâmico, mas ele é um sistema extraordinariamente instável. E esse sistema instável, turbinado pelo processo de globalização, que leva aos canais de transmissão dos problemas que ocorrem no epicentro do sistema, na esfera produtiva, tecnológica, monetária, financeira e comercial, isso bate em países frágeis, os vagões de terceira, quarta classe nesse sistema econômico internacional, que é exatamente o caso do Brasil. E o que acontece no Brasil nos últimos 20 anos? Ele vem reduzindo a sua classe, ele de um vagão de terceira classe acoplado à locomotiva americana, ele virou um vagão de quarta classe acoplado a uma sublocomotiva chinesa. Esse é o problema no Brasil. Não tem nada a ver com políticas macroeconômicas, tem a ver com um modelo de desenvolvimento que foi adotado no Brasil nos últimos 25 anos e que continua. Resultado. O que acontece que, nesse contexto de globalização, é que o mundo é paramétrico e o Brasil é desimportante. Ou, como diria o Fernando Pessoa, é inimportante. O mundo é fundamental para a gente e a gente é irrelevante para o mundo. Isso não necessariamente é uma coisa ruim se você se protege do mundo, mas quando você não se protege do mundo, você fica cada vez mais reduzido o seu grau de liberdade. E esse é um problema nosso. Eu vou tentar demonstrar aqui, rapidamente, 3 teses que têm a ver com essa questão. Um dos problemas nossos, históricos, é que quando você entra no mundo com uma extraordinária vulnerabilidade externa, ou seja, você, no caso do modelo liberal periférico, a gente cometeu lá atrás, no Lula, no Collor, no Fernando Henrique, no Lula e na Dilma, a gente fez 2 coisas que são próprias do neoliberalismo, desse modelo liberal trazido para a periferia e que ele acaba sendo contaminado pelos vícios da periferia, como, por exemplo, um sistema político clientelista, nepotista e corrupto, que é exatamente o caso brasileiro. Ele é contaminado por uma sociedade invertebrada que exatamente, onde não tem countervailing power, os governantes fazem o que querem, dizem o que querem e não tem, no máximo, um riscozinho moral. Quando alguém é preso, a gente fica surpreso, né? Tipo, esses eventos recentes aqui. O resultado disso é que um país que nem o Brasil, assim como a Grécia, faz o que? Ele abre um algoritmo de estabilidade crítica. Exatamente o que o Brasil vem percorrendo nos últimos 25 anos. Exatamente. A gente está hoje, exatamente, o fenômeno que aconteceu em 1990, aconteceu em 1998,
Só não aconteceu em 2003, 2007 por causa da conjuntura internacional, e é uma questão de tempo. A gente vai e volta nele, vai e volta nele. Exatamente o mesmo algoritmo que a Grécia caiu nele, vai continuar, Portugal, etc. E fundamentalmente você faz uma de liberalização, uma de regulamentação, que a Dilma continua fazendo, o Collor começou a fazer, a Dilma continua fazendo, uma liberalização, uma de regulamentação, uma privatização, que torna o país mais vulnerável, ou seja, a capacidade de resistir a pressões, fatores desestabilizadores, choques externos na esfera comercial, produtiva, tecnológica, monetária e financeira internacional reduz essa capacidade de resistência. Qualquer mudança que tem no mundo, ela vem sendo transmitida para o país, caiu o preço da commodity, estamos lascados. Há uma ameaça de 1º de janeiro do ano que vem subir a taxa de juros americana, a gente tem problemas cambiais ou de saída de capitais. Se você tem uma crise para o lado real da economia, de demanda excedentes, as multinacionais no Brasil mandam todo o excedente seu à tesouraria, limpa a tesouraria e mandam para o seu país de volta e tentam fechar as contas, o déficit americano, o déficit europeu, em cima de países frágeis que nem o Brasil, e são muito bem sucedidos nesse sentido. A gente hoje está financiando o ajuste externo, o ajuste interno, externo, alemão, europeu, francês e americano. Nós éramos superavitários com eles em 2007, hoje nós estamos deficitários, nós estamos financiando a saída deles da crise, né, e aprofundando a nossa, porque a gente entrou no algoritmo, que a gente aumentou a nossa vulnerabilidade. O Brasil hoje é muito mais vulnerável que ele era em 1989. Muito mais. Essa capacidade de resistir ao mundo é muito mais baixa. Na esfera produtiva, para a reprimarização do comércio internacional, na esfera produtiva, o Brasil cometeu um erro gravíssimo nos últimos 20 anos, particularmente nos últimos 10 anos. Você reorientou, enviesou a fronteira de possibilidade de produção, a curva de possibilidade de produção, a estrutura de produção você enviesou para o setor primário exportador. Você fez uma volta ao passado. Boa parte da crise hoje não tem nada a ver com política macroeconômica. Tem o fato que o nosso sistema imunológico está mais frágil. O que é o sistema imunológico mais frágil? É uma economia onde o principal foco de acumulação de capital e dinamismo tecnológico é o setor primário, é o operação, é o agronegócio, é a mineração. E as empreiteiras por trás e os prestadores de serviços idem, caudatários do setor primário exportador, é a pecuária. Os grandes campeões nacionais, como na Coreia, não são Samsung em TI, não é a Hyundai na metal mecânica, é a JBS Friboi, é o Ike Batista, é a ABS, e as empreiteiras que estão fornecendo. O Brasil se fragilizou nos últimos 20 anos. O Brasil hoje ele foi voltando ao passado, com o desenvolvimento desaverso. Então, o principal locus de acumulação de capital é o setor primário exportador. E de progresso técnico. Isso é um atraso fatal para o Brasil. O Brasil, a gente sabe quando ele vai conseguir sair disso? Vai demorar 30 anos. Se a gente começar agora a mudar, redirecionar, o Brasil está dentro de um modelo clássico. A teoria neoclássica internacional tem um modelo, chama-se modelo de crescimento empobrecedor. Você produz mais e fica mais pobre. Exatamente o Brasil. O aluno de economia internacional, cujo comércio internacional de manual, tem um capítulo, chama modelo de crescimento empobrecedor. Você pega a tua estrutura de produção, você desloca ela, ou seja, quando o Petrobras vampiriza, suga os garotos do IME, da engenharia da produção da UFRJ, ou os engenheiros do ITA, você suga isso para ser gerente de pré-sal, etc., você está, do ponto de vista do Brasil, você está andando para trás. A mesma coisa quando a mineração faz, a mesma coisa quando o agronegócio faz isso, quando você tira capital do povo brasileiro, seja tesouro, seja setor privado, e joga nesse setor primário exportador, e tecnologia, você bota o Brasil para trás. Você lembra a história do século, o ciclo da cana-de-açúcar, 1580, 1650, segundo ano da Faculdade de Economia, aquele negócio lá, em que em 1580, se a gente for voltar no tempo, alguém virou lá, algum economista nosso aqui virou, isso vai dar errado. Ó.
E aí o português, que tinha um engenheiro de açúcar, disse, nós temos aqui, trouxemos do Açores, a tecnologia mais avançada do planeta, numa mercadoria que todo mundo vai querer, que é o açúcar. Né? E nós vamos repetir isso no século XVII, XVIII, XIX, com outras commodities. E aí o economista, que voltou lá, disse, vai dar errado, hein? Ele disse, não. E, inclusive, essa nossa açúcar demerara do século XVI, nós estamos em 1580, tem um alto conteúdo tecnológico, assim como existe o Sempre, assim como existe a Embrapa, assim como existe o Boi Zebu e Proveta na pecuária. Lá em 1580, o português esperto que veio do Açores disse, e essa unidade Fabril Produtores de Açúcar Demerara, sabe como é o nome disso? Engenho. Sabe por que se chama engenho? Porque eu sabia que havia um economista carioca aqui criticar a gente, dizendo que isso ia dar errado. E isso vem de engenhosidade, tem alto conteúdo tecnológico, assim como o Boi Zebu em Proveta, da JBS Friboi, a tecnologia de águas profundas, ou a semente de soja da Monsanto, a celulose, aquele pau-feninho lá da Embrapa, vai ser um sucesso, o Brasil vai se orgulhar muito disso. Obviamente deu errado lá, e está dando errado aqui, vai continuar dando errado nos próximos 3, 4, 5 décadas, se a gente não corrigir e começar de hoje. Deslocou a fronteira de possibilidade de produção, entrou no modelo de crescimento progressivo, aumenta a produção, preço cai, renda cai, e mais, numa trajetória de estabilidade e crise, porque os preços são estáveis, o país fica mais vulnerável, não só na esfera comercial, mas na produtiva. Um terço da indústria brasileira está na mão de não residentes. Na esfera tecnológica, porque o mundo gira, você está na roda, o mundo vai a 120 km por hora, na tecnologia a gente vai a 80, e a gente vai, quando a gente tenta acompanhar o mundo, na nossa tecnologia, para produtos onde a concorrência internacional é via preço. Então, para a gente ganhar mercado, a gente reduz o preço da picanha, reduz o preço do petróleo, reduz o preço da soja, reduz o preço do minério de ferro. E aí, perdeu. Esse é um problema estrutural. Nós, economistas, não podemos cair na discussão da armadilha de política macroeconômica. A gente perde a noção de rumo e de prumo. E o Brasil está no mesmo modelo há 25 anos. Há 25 anos. E não há nenhuma perspectiva de mudar, só aprofunda. Resultado, entra nessa aí da crise cambial, né, aí, dependendo da conjuntura internacional, em algum momento quebra o Banco Fonte Cidade, em outro momento quebra o Unibanco, em outro momento quebra a Sati, em outro momento o Vale do Rio Doce tem problema, a Petrobras tem problema. Né, e aí economistas vão fazer o ajuste macroeconômico, ajuste externo e interno, ajuste simultâneo, vamos seguir o algoritmo de equilíbrio simultâneo mercado interno e externo, e fica aquela discussão sobre o que faz com a política macroeconômica. Eu aloco a política monetária para quê? Ajuste interno ou externo? A política cambial, ajuste interno e interno. Ajuste política fiscal, ajuste interno e interno. Política creditícia, ajuste interno e interno. E a gente vai ver que a gente tem tanta desestabilização macroeconômica e tem pouca política para fazer que o sistema não fecha. É muita variável para pouca equação. Esse é o problema brasileiro, macroeconômico. Então, você tem no plano interno uma desestabilização do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da inflação, do ponto de vista do investimento baixo, desemprego que sobe e a renda que cai. Todo lado front interno está desequilibrado. E do lado externo, você tem um balanço de pagamento com 4% do PIB de déficit e um desequilíbrio histórico. Hoje o Brasil deve 1,6 trilhão de passivos no mundo. 1,6 trilhão. Com reserva de 360 bi. E o mundo sabe disso, por isso que o mundo está tirando dinheiro do Brasil. Com toda a razão. E por isso que os ricos brasileiros estão fazendo o quê? Botando dinheiro fora do Brasil. Com toda a razão. Fazendo hedge frente ao risco do Brasil. Resultando, a gente está completamente quebrado. Com o sistema, as duas pernas quebradas. Com o sistema monológico e, pior de tudo, com o sistema monológico cada vez mais fragilizado, que é o modelo liberal periférico. Inaugurado pelo Collor, estabelecido pelo Fernando Henrique, consolidado pelo Lula e aprofundado pela Dilma. Ponto. E esse algoritmo continua, porque isso leva a problemas econômicos. E dos menores é a desestabilização macro, que é a inflação, que é o baixo investimento, finanças públicas quebradas, e desemprego e recessão, o desequilíbrio do lado externo de fluxo e estoque, e esses problemas econômicos aí botam
os Levis na vida, os Nelson Barbosa da vida, para fazer o ajuste, e eles vão fazer o algoritmo de solução do problema que está nos manuais. Aí vem o trade-off. Os trade-offs, os dilemas. E quais são os dilemas? Você tem um deles, além do desemprego, além da baixa do investimento, fica para trás no progresso técnico, arrebenta as finanças públicas, a quebra piora a infraestrutura, você leva um encolhimento do excedente econômico, encolheu o excedente econômico, não só o que está disponível para a emenda do Congresso, mas o conjunto do excedente econômico na Caixa Econômica, Banco do Brasil, no BNDES. E no setor privado, você entra o quê? Numa farinha pouca, meu opinião, primeiro, disputa política por um excedente menor. E aí você leva um processo de deterioração da política. Exatamente isso que está acontecendo no governo. Tem pouco dinheiro. Para fazer o quê? Consolidar a base do governo. Aí você leva a deterioração na política, nos processos, na estrutura política, nas relações políticas. E aí você leva o que a gente está experimentando, crise de legitimidade do Estado. Você olha para o Estado e ninguém acredita que esse Estado é capaz de resolver, e muito menos esse governo é capaz de resolver os nossos problemas. E é isso que o Brasil, a Grécia está nesse ponto. Nós estamos nesse ponto. Nós já estivemos, e isso é morte anunciada. A gente só, o que aconteceu? O Fernando Henrique aconteceu isso. O Fernando Henrique chegou, a gente estava em 2012 discutindo governabilidade no governo Fernando Henrique. E essa crise de legitimidade do Estado leva a uma estabilidade política e leva a uma crise institucional. Não tem uma crise institucional grave na história brasileira, inclusive ruptura de regime, que não tenha sido precedida por esse algoritmo. Qualquer lugar que você vai na história do Brasil, de 1889, as finanças públicas quebradas, o Brasil estava com um problema grave de endividamento interno e externo. Você vai em 1930, veio em 1964, o Brasil percorreu esse algoritmo.